ministrar ao Senhor aqui também, um tempo muito bacana também, com um hino tão abençoado, né, irmãos? Diga para o seu irmão, você é um milagre. Diga para ele, irmãos, todos nós aqui somos milagres, né? Todos nós. Essa obra de morte eterna para a vida eterna só pode ser um milagre. É ou não é, meus irmãos? Esse é o maior milagre, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Lu aqui com a gente também, pastora Sara, pastora Bia está com a gente também, toda de vermelho hoje, é isso mesmo? Pastora Bia, seja muito bem-vinda, tá? Alegria tê-la aqui. Quando os pais não quiserem vir, você diz para eles que eu quero estar na Resgatando Vidas. Pronto, resolveu o problema. Amém, meus irmãos? Amém? Já foi recebido os nossos visitantes, mas também tem alguns visitantes que já vieram aqui e estão aparecendo com as carinhas novamente, como também a Denise lá atrás, o pescador lá, ó, o Alexandre é o nosso pescador, né, irmãos? Então, assim, toda vez que ele pede para pescar lá no sítio, quero antecipar aqui que as portas estão sempre abertas, porque não pega, entendeu, irmão? Então a gente deixa, é brincadeira. Dessa vez foi bom lá, não foi? Pegou bastante, né? Teve uma boa colheita lá, tem muito peixe lá. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, meus irmãos? Ele é sempre bom, apesar de nós. Amém, meus irmãos? Amém? Irmãos, hoje é o dia internacional. Olha que chique isso, não é dia nacional, nem estadual, nem municipal. É dia internacional de quem? De quem, irmãos? Dia internacional delas. Ai de nós se não fosse elas. Aliás, a gente nem teria nascido, sim ou não? Ninguém que existia se não fosse elas. Sim ou não, irmãos? É claro que dependeu do homem também, mas hoje é dia delas, então a gente quer exaltar a Deus em primeiro lugar e a vida delas. Então eu gostaria que todas as mulheres viessem aqui à frente, pode tomar aqui a minha esquerda e a minha direita, e nós homens, com muita honra, nós vamos ficar de pé agora, amém, meus irmãos? E nós vamos orar pelas mulheres, amém? Pelas nossas irmãs. Que dia maravilhoso, essa é uma grande comemoração para nós, né? Todas as mulheres, maiores, menores, todas as mulheres, vem aqui à frente. Aleluia. Tem mulher aí atrás ainda, né? Mas tudo bem, quiserem ficar aí não tem problema. Eu quero pedir a todos os homens que fiquem de pé, todos os homens. A gente tem que ficar de pé por ela, sim ou não? Amém. E você vai estender as suas mãos aqui para frente. Olha só, ficou bem vazio lá atrás, né, gente? Não ficou? Sempre maioria, né? Sempre maioria. Amém. Aí é nós. Estenda suas mãos, irmãos. Pai, nós queremos te render graças por alguém um dia ter escolhido essa data, 8 de março, para celebrar o Dia das Mulheres, o Dia Internacional. Em qualquer lugar da terra é hoje celebrado o Dia das Mulheres, o Dia das tuas filhas. E nós queremos te louvar, Pai, pela vida de cada uma das tuas filhas que estão aqui nessa noite, estão em outro lugar, espalhados em toda a face dessa terra. Nós te louvamos pelas mulheres, te louvamos, Pai, pelo dom da vida, pelo privilégio que o Senhor deu a elas de nascerem mulheres. Pai, o Senhor sabe da necessidade de cada uma dessas mulheres que estão aqui, daquelas que nos assistem, daquelas que estão em qualquer outros lugares do mundo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cuide das mulheres, das tuas filhas em toda a face dessa terra, que elas sejam fortalecidas no Senhor, como mulheres aguerridas, resilientes, que elas continuem sendo mulheres, que fazem a grande diferença nessa terra. E como eu disse aqui, é verdade, ai de nós homens se não fossem as mulheres. E que o Senhor, Pai, cuide de cada uma delas, cuide do coração delas. Se há alguma situação aqui, Deus, algum momento difícil que essa mulher está vivendo, ninguém melhor do que o Senhor para trazer refrigério, trazer alívio, trazer solução, dar força, que elas possam sempre lembrar da obra consumada da cruz, de tudo que o nosso Cristo fez por elas. E nós queremos te louvar, te glorificar pela vida de cada uma delas, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor pelas mulheres. Vocês podem voltar para os seus lugares. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Aleluia. Quero registrar a presença aqui também do pastor Irã, sua esposa. Que alegria tê-la aqui com a gente novamente. Aleluia.
Nossa irmã Elaine também, sempre primeiro banco. Aleluia, glória a Deus, varua. Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, antes de passar a palavra, ou melhor, para ministrar a palavra, que sou eu mesmo que vou estar ministrando, eu quero registrar também aqui nessa noite, porque hoje eu não posso deixar de fazer esse registro e também orar, porque hoje nós temos um aniversariante, e que é muito querido muito querido, né? E provavelmente, ele vai falar depois, mas provavelmente vai ter churrasco, e eu sinto que vai ser um churrasco para todo mundo. Bruno, olha para nós estamos olhando para você. Fala assim, mano, não estou vendo nada. Gente, hoje é aniversário do Brunão, olha só que lindo. Mesmo com essa deficiência, que alegria esse homem tem. Só Deus para fazer isso, né, irmãos? Aplauda o Senhor pela vida do Brunão. Glória a Deus. Zé Luiz, por favor, o conduza aqui. Aleluia. Vem cá, Brunão. Também, aproveitar o ensejo que tem mais aniversariante, né? A gente sempre faz isso, tá, Brunão? Seria uma honra muito grande orar só pela sua vida, mas tem mais aniversariante. E eu quero ter a honra de orar pelos outros aniversariantes também. Pode? Deve. É isso aí, Brunão. Então, vamos lá. Vamos aos nossos aniversariantes. A Lucila. Cadê a Lucila? Ei, Léo, olha ela aí. Vem, Lucila. Completando também mais uma primavera. E aí, Brunão? Deus é bom, né, Bruno? Sempre bom, né, Bruno? Quanto tempo você se converteu, Bruno? Tem 20 anos. Hoje eu estou fazendo 41, apesar desse rosto de 16, mas já é 41, então com 19. Eu sempre fui na igreja desde pequeno, mas com 19 anos, Jesus me viu, eu também vi Ele, porque Ele eu vi, do coração, né? E graças a Deus, até então, eu estou aqui. Eu queria aproveitar publicamente também, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, porque é uma igreja que eu fui super acolhido. Então, eu queria agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês aqui. E agradecer meu amigo, né, o Zé Luiz, que está sempre comigo aí em todas as horas também. Não posso deixar de agradecer ele, né? Ele é uma mala pesada, já deixou dirigir o carro dele. E fez uma coisa mais grave, eu estava comendo um pastel, ele colocou açúcar. Mas eu creio que Deus é bom, já perdoou ele, amém? Amém, glória a Deus, né? Ô, Bruno, sabia que você era mais velho que eu, não, hein? Tem mais aniversariante hoje, não tem, gente? Tem mais? Tô vendo gente mexendo com o dedinho para lá, para cá. Fábio, vem, Fábio. É amanhã? Amanhã tem culto? Então é hoje, vem cá. Amanhã tem teologia, né? Mas vem cá. Lá amanhã é hora de novo. Vem o Fábio também. Tem mais alguém que fez aniversário nesses dias, irmãos? Quer que ter esse tempo com a gente, esse tempo de oração? Ou vai fazer aniversário? Você também, filhote? Amanhã? A Bia também? Gente, é muito bolo. Jesus. E terça-feira, só lembrando, irmãos, que terça-feira nós vamos comemorar 22 anos de Resgatando Vidas, tá? Eu talvez seja o pastor mais novo de Juiz de Fora que fundou uma igreja. E ainda menor de idade, nós fundamos a Resgatando. E está fazendo 22 anos. Aí você faz o cálculo mais ou menos da minha idade aí, viu, Bruno? Falei que você é mais velho que eu? Brincadeira, irmãos. Bom, e aí, Bia, quantos aninhos? 4? Já? Lembro de você nascendo. Você tá linda, tá? Bom, e você, filhote, quantos aninhos? 12? Olha só que benção, irmãos. Então nós temos 4, 12, 50, 41 e 22. Fiquem de pé. Tem mais alguém que está fazendo aniversário nesses dias, irmãos? Léo, peraí, dia 24, hoje é que dia? Dá pra gente pegar ele, a gente pega ele em outra data. Pastor, é mesmo, você fez esses dias, né? Vem cá, pastor, vem cá também.
Esse povo crê tanto na nova aliança que não quer nem oração, já sou abençoado. Isso é bom, tem um lado bom aí. Mas nós vamos confirmar, né, tudo aquilo que a cruz já fez por nós. Estenda as suas mãos. Pai, nós queremos te louvar e te render graças pelo dom da vida, pelo privilégio da vida. Te louvamos em especial nessa noite pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui na frente e que comemoram mais um ano de vida. Um ano de vida no Senhor é melhor do que mais um ano de vida apenas. Nós já somos presenteados por isso, por saber que nós nascemos e nascemos de novo. E a nossa nova vida nos dá uma eternidade. Esse é o nosso maior presente. E eu creio que eles mesmos podem dizer isso. Esse é o meu melhor presente. E nós queremos te louvar pela tua presença, pelos presentes e por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. E a nossa oração e também uma declaração é que eles tenham uma vida plena, vida longa, saúde no corpo, na alma, no espírito. Onde eles colocarem as mãos, nós declaramos que haverá prosperidade. Eles são filhos amados do Senhor. E nós, como igreja, como irmãos, como família, queremos dizer ao Senhor que o nosso coração é grato por esse momento, por estar aqui celebrando a vida deles. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Parabéns para você. Essa data. Parabéns para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Sempre bom, apesar de nós. Pode se sentar. Hoje é dia de ceia. Vou procurar ser um pouco mais breve aqui, por causa do nosso tempo também. Eu quero continuar uma mensagem que eu até prometi, que eu comecei semana passada. E quem não esteve aqui semana passada, você tem a oportunidade de assistir essa mensagem lá no YouTube. Eu não sei como está o tema dela lá, que os irmãos colocaram. Acho que eu cheguei a falar aqui, deve ser o que está lá, Nascidos para Governar. Seria muito importante você assistir o que foi ministrado semana passada, até para que você entenda melhor o que vai ser falado aqui hoje. Porque domingo passado, hoje é o complemento. Então, se você não pôde estar aqui semana passada, assista pelo YouTube, vai lá, abra lá o canal da Resgatando Vidas TV, e você vai encontrar essa ministração da semana passada, porque foi muito bom. É um tema que eu gosto muito, sobre esse entendimento de quem é a igreja, o governo da igreja, o domínio da igreja, a autoridade, o poder. Falamos muito sobre isso, que Deus nos deu o poder para exercício de autoridade, mas que infelizmente muita gente tem o poder, mas não exerce essa autoridade, e por isso fica vivendo uma vida como escravo, uma vida como alguém que nem dá testemunho de crente, porque tem uma vida de fracasso, quando existe dentro dele o poder para ter uma vida de vitória. E às vezes isso é por falta de usar a autoridade. O poder já temos, nós precisamos usar a autoridade. Falamos que é como um guarda, né? Que quando ele entra na polícia, seja um guarda da polícia civil, ou seja polícia militar, ou seja exército, ou seja aeronáutica, marinha, em qualquer área militar, a partir do momento que ele assume o posto, ele recebe o poder. Mas ele precisa fazer o uso da autoridade. Assim é a igreja. Quando você entregou sua vida para Cristo, você recebeu o poder. Agora você precisa fazer o uso de autoridade. Por isso que Jesus vai dizer: eis que vos dei o quê? Poder eis que vos dei, Lucas 10:19. Eis que vos dei poder e autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará o quê? Dano algum. O texto que nós lemos semana passada foi 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, é o último versículo desse capítulo, que Paulo vem falando do amor, 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 amor o tempo todo, e quando ele está encerrando o capítulo, ele fala assim: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. E aí ele diz assim: mas o maior destes é o amor. Não que não seja importante a fé nem a esperança, ele só está dizendo que o maior é o amor. Então nós falamos sobre fé. Eu deixei para falar um pouquinho hoje sobre esperança e também sobre o amor. Eu espero concluir hoje esse tema falando um pouco mais sobre
a esperança e o amor. Quando você usa, já falando de esperança, quando você usa a sua fé de forma correta, o próprio Espírito de Deus testifica esperança no seu coração. Você precisa entender a palavra de Deus para viver em fé. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos e também em Gálatas, depois lá na velha aliança, o Abacuque, o nosso irmão Abacuque, e também o autor aos Hebreus, é o único texto que eu encontro escrito por 3 homens, em tempos diferentes, em períodos diferentes, em cultura diferente, provavelmente idades diferentes, não contemporâneos, mas eles escrevem a mesmíssima coisa. O meu justo viverá da... O meu justo, irmãos, viverá da fé. E quando eu vivo da fé, eu sou alguém que tem esperança. O que é a esperança? É uma expectativa de algo que vai acontecer mediante a minha fé. Então, não há como eu ter esperança daquilo que eu não tenho fé. Se alguém te faz uma promessa, mas você sabe que essa pessoa sempre promete e não cumpre, você nem expectativa você cria. É ou não é assim? É ou não é? Tem gente que te pede um dinheiro emprestado, se for pouco, o meu irmão já fez isso e me falou. Aí ele pega no bolso e fala assim, eu estou te dando. Para não gerar uma expectativa que vai receber, sendo que ele já sabe que essa pessoa não paga. Então não há como eu ter a esperança sem antes eu ter a fé. E nós trabalhamos muito isso semana passada, de modo que não há como você ter dúvida quanto à fé. É só você usar a fé correta, é só você entender o poder que você tem, a autoridade que você tem, e que você está dando uma ordem. Porque quando você pede, não te gera a mesma expectativa do que quando você manda. Talvez seja um pouco difícil alguns de entender, mas quem exerce a autoridade sabe o que eu estou falando. Tem muitas coisas que você pede, mas tem muitas coisas, se você é alguém que tem o exercício da autoridade, que você manda. Aí eu te pergunto, onde é que você acha que você tem mais fé na execução desse propósito? Quando você pede ou quando você manda? Quando você manda, claro. Esquece a questão da desobediência, porque tem aquele que você manda e desobedece. Mas vamos pensar num filho que é obediente. A mãe é autoridade, o pai é autoridade. Então quando ele dá uma ordem, um comando, ele tem muito mais expectativa da execução. O meu pai, quando ele saía de casa, meu pai saía muito cedo de casa. Hoje eu durmo até um pouco mais tarde para recuperar o sono que eu perdi. Porque na época do meu pai saía e acordava todo mundo. E já dava os deveres de casa. Eu imagino meu pai, o quanto ele tinha expectativa quando voltava no final do dia. Porque o meu pai tinha muita autoridade, e minha mãe também, os dois. É a época da autoridade dos pais, quem lembra? Hoje o negócio está meio estreito. Mas há tempos atrás, não se compara com a autoridade de um pai e de uma mãe como nos dias atuais. Mas não é esse o assunto. Então um pai, vamos pensar num pai há 50 anos atrás. Um pai dava um comando, uma ordem, execução certa. O meu pai, a gente buscava lenha para cozinhar, que a gente não tinha fogão a gás. O meu pai chegava no quarto e só falava assim, Carlinho, me chamava de Carlinho. E ele dava o dever de casa de cada um. Isso é quando ele estava um pouco mal-humorado. Quando ele estava bem-humorado, ele esquecia. Aí era bênção. Mas ele chegava na porta do quarto e falava, Carlinho, pronto, me acordou. Isso era bem cedo. Eu quero hoje duas viagens de lenha, não era, mãe? 2 viagens de lenha. Vixe. Uma já era puxada, porque era uma concorrência, todo mundo buscando lenha, então não encontrava lenha perto, tinha que buscar longe. A lenha de perto todo mundo pegava. E era 2 viagens ainda. Então a gente preocupava com acordar até um pouco mais cedo para cumprir a meta. E não cumprir isso para ver, irmãos. E não só isso, muitas outras, ele tinha o poder e fazia o exercício da autoridade. Ele podia ser um pai banana, mas ele continuava tendo poder como pai. Está vendo a questão? Então nós temos o poder da igreja dentro de nós, mas tem muito crente banana, que não usa a autoridade. Tem o poder, mas não faz o exercício da autoridade. E aí eu te pergunto,
O que era mais fácil ter expectativa, que é a esperança que a gente está trabalhando hoje? Do meu pai, cheio de poder e autoridade, dando um comando, ou eu de pedir alguma coisa para ele? Ele. A expectativa dele era maior, porque era o exercício de poder e autoridade. Preste atenção onde a gente quer chegar aqui. Eu já sei onde eu quero chegar. E o Espírito Santo também já sabe. Mas talvez você ainda não assimilou. Então, o que era mais fácil criar expectativa? Quando eu pedia alguma coisa para o meu pai me dar, ou quando o meu pai me dava um comando? Quando o meu pai me dava um comando, ele tinha convicção plena que eu tinha que obedecer. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia a autoridade que ele tinha, e ele sabia quem eu era. E eu já sabia o que daria para mim como é que eu posso falar? De consequência, se eu não obedecesse. Então, a expectativa do meu pai era sempre maior que a minha. A expectativa dos pais naquele tempo, eu posso dizer que também hoje muitos pais, mas não é tanto como naquela época, é muito maior do que do filho pedir ao pai. A gente aprende alguma coisa aqui. A expectativa dos resultados do que nós precisamos está muito mais no comando, no exercício de autoridade, do que ficar pedindo, Deus me dá, Deus me dá. E não é exercício de autoridade, preste atenção, irmãos, estou pregando de novo domingo passado para você entender aqui. Não é exercício de autoridade sobre Deus, porque Ele é autoridade e poder sobre nós, mas é exercício de autoridade sobre as questões que nos molestam, as questões que nos incomodam, porque o que a gente pede a Ele? O que está incomodando a gente. E sobre isso tudo nós temos governo, poder e autoridade. Sobre demônios, sobre o sistema desse mundo, sobre o próprio pecado, sobre doenças. O que mais aflige a gente? Nós temos poder e autoridade. Então, quando você entende que você tem governo, domínio, poder, autoridade sobre o sistema desse mundo, sobre os próprios demônios, sobre as drogas, sobre enfermidades, que é mais uma questão de governo do que de pedir, você sai desse período de oração com mais esperança. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Porque você está usando a sua autoridade. E quem usa a autoridade tem mais esperança do que quem pede. E eu falei semana passada, eu usei o exemplo ainda de Jesus no barco. Quando o barco estava afundando, os discípulos foram lá na popa do barco e pediu para ele, mestre, não se dá que pereçamos. O que Jesus falou para os discípulos? Ô homens de pequena fé, porque vocês estão me pedindo? Faça, resolva. Deixa eu resolver para vocês, mar, quieta. E o que ele fez? O uso da autoridade. Só que essa autoridade que Jesus usou, todos nós, a temos. A gente precisa usar. Então, quando você usa a sua fé de forma errada, raramente você vai ter expectativa de resultado. Porque nem sequer você crê no que você está pedindo. Porque você fica assim, será que Deus vai me dar? Você quer ver uma oração terrível? A pessoa está enferma, se for da sua vontade, Pai, o Senhor vai me curar. Isso é terrível. Por que isso é terrível? Porque não é o que a Bíblia diz a nosso respeito. Eu estou orando contra a própria Bíblia. Porque a Bíblia diz para você e para mim, lá na velha aliança ainda, algo que iria acontecer e aconteceu na cruz, que verdadeiramente Ele tomou. Ele não vai te curar, Ele já te curou. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos, não seremos, nós fomos sarados. Porque a cruz já aconteceu. Então, como é que eu sou curado? É pedindo ou exercendo autoridade? E o pior, tem gente que pede, como eu falei aqui, Senhor, se for da tua vontade, eu fico imaginando qual o comportamento de Deus quando vê uma oração dessa. Se for da tua vontade, eu serei curado. Eu até entendo uma oração dessa, porque em alguns casos falta fé, porque é um caso mesmo de morte, ou às vezes uma pessoa que já está de idade, está fazendo hora extra na terra. Brincadeira, tem gente que usa esse termo, né? Mas sim, a gente tem que ter uma consciência também que ninguém é eterno nesse corpo. Então, assim, a gente pode até fazer uma oração como essa, que de fato a gente está
permitindo que seja feita a vontade de Deus. Mas tem situações que não dá. E que a gente precisa sim usar a nossa autoridade. E quando eu faço uso da autoridade, acredite, comece a experimentar essa mensagem, praticar. Quando você faz o uso da autoridade, você sai com uma expectativa maior de resultado. Como eu usei o exemplo do meu pai. A expectativa dele sempre foi maior que a minha como filho. Porque eu era comandado e ele o comandante. Eu era o governado e ele era o governo. Eu não tinha o poder, mas ele tinha. E foi dado a nós todo esse poder nos céus e na terra. Todo esse governo. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está em nós. Nós somos do reino de Deus, que é governo sobre o outro reino, que é o reino desse mundo. Para usar a autoridade, o governo, o poder sobre qualquer situação. E é a partir dessa fé que, como o apóstolo Paulo fala, que só permanece a fé, a esperança. Depois fala do amor. E a esperança é de acordo com a sua fé. Então tem gente que vive uma vida de incredulidade e não espera nada de Deus. Mas por quê? Porque vive uma fé errada. E a esperança, irmãos, quando a gente fala de esperança, a gente está falando de expectativa. Expectativa que algo vai dar certo. Expectativa que a cura vai acontecer, que o milagre vai acontecer, que a porta vai abrir, que vai sair lá do sítio, nunca mais vai usar droga. Isso é tudo expectativa, amém, irmãos? São expectativas. E é isso mesmo que a gente tem que esperar. Por quê? Porque nós temos condição de ter o governo sobre isso. Ter autoridade sobre isso. Agora, se você, olha como as coisas são complexas, tem que ir voltando atrás. Se você não entende a autoridade, o governo, o poder que você tem, raramente você vai ter essa expectativa que de fato você vai viver um novo de Deus. E a esperança também nos lembra da palavra esperar. Esperança vem de esperar. E esperar, olhe para mim por favor. Esperar, isso aqui que a gente precisa entender, também é agir. Diga, esperança é agir. Diga, esperar é agir. Quando você decide esperar, é uma ação. Porque tem muita gente que pensa, eu vou ficar só esperando. Sim, é uma ação. Mediante a sua fé, nos resta apenas esperar. E quando você decide esperar, você entra num ambiente, preste atenção, irmãos. Quando você decide esperar, e todos nós precisamos disso aqui. Quando a gente decide esperar, primeiro porque a gente usou a fé correta, a gente agora decide esperar, a gente entrou num ambiente que é um ambiente que todo mundo quer entrar, um ambiente de descanso. Então, se você está vivendo uma situação aqui, qual é? Você sabe quando ela será resolvida? Não. Então, até lá você não vai descansar? Imagine que você está vivendo uma situação aqui, exemplo, tá? É um exemplo só. Sei lá, um problema aí com o seu filho, nas drogas. Exemplo, tá? Um exemplo que eu vou usar aqui. E vamos imaginar que Deus, na sua onisciência, sabendo de todas as coisas, Ele já viu e sabe que seu filho será transformado em 2030. Em 2030 ele vai ter uma nova vida, vai começar a teologia, vai ser um grande pastor em 2035. Deus já viu isso tudo. Porque Deus vê o presente, passado e futuro. Se você não é uma pessoa que sabe esperar, você vai sofrer até 2030. Porque você está pensando que é quando você vê que vai te trazer descanso. Não, o descanso vai trazer quando você aprender a esperar. Quando você tiver expectativa naquilo que será resolvido por causa de algo que você já deu ordem, comando, enfim, às vezes até mesmo pediu, depende da situação. Então, o seu ambiente de paz, de conforto, de descanso, não é quando a situação está resolvida, é quando você entende que no tempo de Deus, mediante a sua fé, da forma correta, ela será resolvida. E que não depende de você. E que isso não vai te trazer nenhum desespero. Porque o desespero, se você analisar a palavra desesperar, é a falta de esperança, de esperar. Descascar, sem casca. Desgraça, sem graça. Desespero, sem espero. Sem esperança. Uma pessoa sem esperança, ela é desesperada.
Tem até um hino, Pai, estou aqui. Desesperar, eu nunca gostei dessa palavra nesse hino. Tudo bem que é um hino bacana, mas desesperado, não, Nós não somos desesperados. Nós temos esperança. Todos nós somos da esperança. Porque o nosso Deus é Deus que faz. E aquilo que Ele não faz é porque Ele já deu a gente a autoridade para fazer. Para comandar, dar ordem, dominar, governar. Nós como igreja, nós já temos essa autoridade. E quando eu entendo isso, só me resta esperar. E o meu esperar, Deus pode estar falando com muitas pessoas aqui. Ou às vezes sua situação está muito boa e Ele está antecipando o pão antes que a fome venha. Porque Ele é Deus de antes. Ele está dizendo para você, qualquer situação que você vier viver, descanse. Descanse, porque a gente não tem outra coisa a fazer senão descansar e esperar. Por isso que o salmista vai dizer, descanse no Senhor e espere nele. Qual a sua aflição? Espere nele. Qual a área da sua vida que você precisa de uma solução? Espere nele. É a vida financeira? Espere nele. É uma restauração do seu casamento? Espere nele. Eu costumo dizer, irmãos, que os nossos problemas é como se fosse um buraco na parede que só cabe uma mão. Eu falo assim para a gente entender. Os nossos problemas é como se fosse um buraco na parede que só cabe uma mão. Enquanto você põe a sua, Deus cruza os braços. Mas quando você tira a sua, Deus entra com a dele. E quando Deus entra com a dele, Ele mesmo te proporciona esse descanso. Tem que descansar, esperar, não tem o que fazer. É a esperança. E todos nós temos esperança, não apenas a esperança no que se diz a esse plano terra, mas a esperança de uma eternidade com Ele. E às vezes a gente consegue crer na eternidade com Ele, até briga na família, porque tem gente na própria família que fica, vocês crentes, vocês pensam que só vocês estão salvos. Tem ou não tem isso? Lá no trabalho, onde você vai pregar às vezes, se você fala que você é salvo, você fica doido, ele expira. Mas a gente tem tanta convicção que a gente briga. E a nossa fé vai além. A gente fala, não, eu tenho certeza. E a gente é assim mesmo. E está errado? Não. Eu tenho certeza que eu estou salvo em Cristo. Por quê? Porque a palavra diz que eu estou salvo nele. Amém, irmãos? A palavra diz que quando eu creio em Jesus e eu recebo, eu me torno filho. O filho vai morar com o pai. Então não tem dúvida que eu vou para o céu. Se tem uma coisa que é muito latente em nós, é essa fé. Que nós vamos passar a eternidade com Cristo. Quem crê aqui? Seja sincero. Só que a mesma Bíblia que diz isso para nós, que faz a gente crer, é a Bíblia que diz que Ele levou todas as nossas enfermidades. E por que quando chega nessa hora você fica igual um maluco? Por que nessa hora você não confia mais nele? E não que você não tenha que confiar, mas não confie menos nos médicos. Aí chega lá no médico, o médico dá uma notícia para você que não é boa, você sai de lá fazendo o quê? Chorando. Mas você deixa de confiar no que a cruz fala a esse respeito para confiar no que o médico fala. Não que Deus não vai usar a medicina, mas a partir do momento que a palavra do médico não é a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Né? E sem crise. Sem crise. Aí começam os negócios. Meu bisavô morreu de câncer. O meu avô de câncer morreu. A minha mãe está morrendo de câncer. E o médico falou que acho que eu tenho. A palavra diz para você e para mim que quando você se entrega a Cristo, você tem um novo nascimento. A partir do momento que você teve um novo nascimento, você tem uma outra genealogia. E a partir daí você tem uma nova genética. Então a minha genética e a sua agora não é mais dos nossos pais, avós. A minha genética é da cruz, é de Cristo. E o meu Cristo é saudável, o meu Cristo é curado, o meu Cristo cura. Então toda a maldição foi o quê? Quebrada. Ao invés dessa pessoa fazer o uso da autoridade, e tem gente que faz, o pior que faz é errado, vai lá briga com o médico. Não, eu repreendo isso em nome de Jesus. Deixa o médico falar, às vezes ele não é crente ainda e não vai se converter, porque você vai dar uma palavra dura ali. Descansa seu coração, deixa ele falar o que tem para falar, chega em casa com calma e retira tudo. Fala assim, tudo que o médico falou, eu não aceito na minha vida. Toda palavra que saiu da boca dele por não ter o conhecimento que eu tenho, eu não aceito no meu corpo.
eu não vou morrer por maldição hereditária. Eu não vou morrer porque o meu pai morreu dessa doença, eu vou morrer. Eu não vou porque eu tenho domínio e governo sobre o meu corpo. E naquela cruz a palavra me diz que eu já fui sarado e curado. Por isso eu ordeno o câncer, pode sair desse corpo. Você pode ter matado meu pai, meu avô, eu não. É assim. E crer, ter expectativa que nunca, e esperança, que nunca de fato você vai morrer disso. Isso é o que você crê, meu irmão. Você é o que você crê. Agora, se você crê de forma negativa, você é também. Se você crê que vai morrer de câncer, vai morrer de câncer, irmão. Se você crê que a maldição do seu pai, do seu avô vai passar para o seu corpo e vai te matar, continue crendo, você vai morrer assim. Você não, irmãos, a gente não tem noção do poder do crer. O crer é tão poderoso que pega uma pessoa que está indo para o inferno eterno e numa decisão lá no leito de hospital, faltando 1 minuto para morrer, leva ele para a salvação eterna. Só pelo crer. Por isso que Jesus falou assim, tudo é possível ao que? Crer. Agora o problema é a fé errada, é a gente crer de forma errada. Por tanta informação, tanto bombardeio na esfera terrena. Quando na verdade nós somos seres espirituais. E nós devemos crer no que é espiritual. E no espiritual nós somos o que? Governo. Nós somos poder, nós somos autoridade, nós somos igreja. E isso gera em mim expectativas corretas. Gera em mim a esperança certa. Gera em mim descanso. Porque a fé nos faz descansar. Às vezes a situação ainda nem está resolvida, mas gerou em você descanso. Paulo vai dizer que eu e você, nós não andamos por vista, nós andamos por... E a fé é a certeza das coisas que se espera, e a convicção daquilo que você não vê. Mas você crê. E enquanto isso não acontecer, você vai continuar crendo. E apenas descansando, não tem por que você ficar apavorado. Porque Pedro vai dizer que eu e você temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós estamos dentro de Cristo. Paulo vai dizer em Colossenses 3,3 que eu e você está dentro de Cristo e Cristo está dentro do Pai. Você quer lugar mais seguro que este? O povo crente era para ser o povo mais descansado, mais baiano da terra. Tem baiano aqui? Tinha que ser o povo... É brincadeirinha também. O povo mais descansado tinha que ser a gente. Veio o Covid. Mano, francamente, qual foi a diferença da igreja de Cristo e do ímpio em relação ao Covid? Eu, sinceramente, eu gostaria muito de ter visto, mas não vi. Tinha pastor mais com medo do que um monte de ímpio. Tinha homens de Deus, mulheres de Deus, crentes, com muito mais medo do que o ímpio perdido. Ah, pastor, mas essa, que doença? Hã? Eu falo isso para a glória de Jesus, eu não peguei Covid. E eu não estou aqui dizendo que quem pegou é porque não tinha fé, era menos crente do que eu, até porque é o contrário. Graça é para quem não merece. Não é isso que eu quero dizer. Agora uma coisa é certa, eu tive fé para não pegar. E eu declarei, os irmãos sabem disso lá atrás. Eu não vou pegar Covid, eu não peguei. E é interessante que o meu filho pegou, a minha esposa pegou, e eu continuei dormindo com ela na mesma cama. E eu não peguei. Ah, seu bom? Não. Bom é ele. Eu apenas criei que eu não ia pegar. E é um poder que me foi dado. Para crer, dominar, governar. E falei, Covid, você não vai entrar no meu corpo. Eu tive que tomar a vacina do Covid. Tomei 2 doses, porque eu estava na época de ir para Portugal, então eu exigia. E eu declarei, você vai entrar a agulha, na hora que apertar, vai apertar a água. Porque se tem algum mal nessa vacina, nesse corpo não vai entrar água. Só para eu ter o boletim lá, o papelzinho lá da vacina. E eu tenho certeza que entrou água no meu corpo. Agora, por que entrou água no meu corpo? Porque eu criei, eu tenho convicção, não adianta você querer roubar essa minha fé. Eu tenho essa fé que entrou água no meu corpo. E que ninguém vai me tomar isso. É assim. Agora, eu sou melhor que você? Não, você também pode viver essa fé. Está enfermo? Não, eu estou declarando aqui, eu estou curado. Eu não aceito essa enfermidade no meu corpo. E a gente é meio doido, sabe, esse negócio de crente? A gente é meio doido, a gente vê um cara possesso de demônio lá no trabalho, a gente tem toda a autoridade, vai lá e põe mão, expulsa o demônio. Depois tem enfermidade no corpo e eu vou morrer.
O governo é sobre tudo, irmãos. O governo é sobre enfermidade, o governo é sobre demônios, o governo é sobre o sistema desse mundo, o governo é sobre o pecado. Eu não consigo parar de pecar. Querido, você já foi liberto do pecado. O Cordeiro já tirou o pecado do mundo. Você é liberto, você só precisa crer que você tem governo sobre o pecado. Paulo vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então, esperança era para ser algo tão latente na nossa vida, todas as áreas. O que você está precisando? Espera nele. E enquanto não chegar, descansa. Não perca a noite de sono. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que é tanto remédio controlado no meio dos crentes. Remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, é tarja preta, sangue do Cordeiro. A gente está muito parecido com o ímpio. A gente está muito parecido com o não crente. Está feia a coisa. Mas mesmo em meio a isso tudo, a realidade da igreja, que é essa mesmo, você pode se levantar, como Gideão se levantou no meio de todo Israel, numa situação adversa. Você pode se levantar como Moisés, você pode se levantar como Elias, como Jeremias, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, dizer assim, mesmo que os meus irmãos, o meu tempo tá desse jeito, eu não aceito isso. Eu posso ser diferente. Eu creio no Deus da nova aliança. Eu creio no Deus da graça. Não é porque eu mereço, é porque Ele é bom. Eu creio que Ele já pagou, que está tudo consumado. Eu não vou me misturar. Aliás, a igreja vai precisar de mim. Meus irmãos vão precisar de uma coluna como eu, como sustentação. E se levantar e falar assim, não, eu não aceito isso na minha vida. E viver tranquilo, sem depressão, sem perder a noite de sono, sem ter que tomar remédio controlado, sem ser tão parecido com o ímpio. Então verás a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que é justo e aquele que é injusto. Mas cadê a diferença? Esperar também é agir, mas isso só acontece na vida de quem crê. Quem não crê avança, luta com as próprias forças, mas quem crê, espera, descansa e dorme. E dorme. E essa é a nossa diferença. E aí sabe o que acontece? Quando a gente vive a plenitude da graça, a plenitude do entendimento, do conhecimento, da revelação, do que a cruz já fez por mim, só me resta viver a terceira palavra aqui da nossa mensagem: amor. Aí você se permite amar. A gente vive um tempo onde as pessoas estão muito egoístas. Aliás, é uma natureza humana já, mas a cada dia piora mais. Pessoas que não amam. Mas por que não amam? Porque não tem nem tempo para amar. Ela vai para um ambiente de oração, ela só sabe orar por ela, porque ela não crê na primeira oração que ela fez, ou numa ordem que ela deu, no comando que ela deu, que ela pode descansar, e só vai ter tempo agora para interceder para outro. Eu não vou preocupar com os meus problemas, porque os meus problemas eu já estou cheio de expectativa que serão resolvidos, mas eu vou amar pessoas agora que estão vivendo problema, que precisam da minha ajuda. E Paulo ainda vai dizer que o amor, o maior desse é o amor. E ele está falando do amor que ele falou um pouco antes, que é o amor ágape, o amor que não busca os seus próprios interesses, o amor que é paciente, que tudo espera, tudo suporta, o amor que nunca falha, o amor ao próximo, o amor a gente, o amor sacrificial, o amor de Cristo que se entregou, que morreu por outros. Porque quando eu entendo, preste atenção, irmãos, quando eu entendo, eu já vou encerrar, que a cruz resolveu o meu tudo, só me resta subir nela para resolver o problema de outros que vêm para o pé dela. O problema nosso é achar que o nosso lugar é no pé da cruz. Não, no pé da cruz é o lugar daqueles que não entenderam. Aqueles que entendem, já tem um outro nível para ele. Aqueles que já chegaram no pé da cruz e têm o entendimento do que a cruz já fez, só resta uma coisa para não virar um religioso: subir nela.
Por isso que Jesus fala assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E a gente está pensando que o Evangelho é a cruz de Cristo. Não, a cruz de Cristo é só para nos salvar. O Evangelho de Cristo é a nossa cruz. E que cada um de nós precisa subir numa. Mas enquanto eu não tiver resolvido a minha fé e a minha esperança, eu não vou ter tempo para subir na cruz por ninguém. Aliás, eu não vou saber nem o que de fato o outro está precisando. Porque eu estou tão preocupado comigo mesmo. Porque eu estou mal resolvido. O que a gente está vivendo é isso. É um tempo onde muitas pessoas dentro da igreja crente, mal resolvidos. E quando eu sou mal resolvido, eu não estou pronto para resolver problema de ninguém. E aí eu não amo, eu não suporto, eu não visito, eu não socorro, eu não faço nada por outro. Porque eu ainda não entendi o Evangelho nem para mim. Então a gente fica vivendo essa vida de crente, quando na verdade nós fomos chamados para viver a vida de cristãos. Um crente é aquele que preocupa consigo mesmo. Um cristão é aquele que se preocupa com o próximo. Um cristão é ser como Cristo. O crente vai até o pé da cruz e acha que é a máxima dele. O cristão, ele se torna o Cristo da cruz. Ele sobe na cruz, para que outros venham para o pé. E assim vai girando. E assim vamos ganhando outros. Só virão muitas pessoas, escute, só virão muitas pessoas para Cristo, que é o pé da cruz, e que são pessoas próximas de você, quando você ser o Cristo da cruz. E você só será o Cristo da cruz quando você tiver esperança, expectativa, que tudo que você precisa já é seu. Você não tem que se preocupar com nada. E você só vai ter essa esperança quando você tiver uma fé genuína no que a cruz já fez por você. Uma coisa puxa a outra. E aí você descansa. E se você descansa, você tem tempo para aquele que não está no descanso. É assim. É como um hino, né? A gente aqui complica tudo. Infelizmente, tem muita coisa complicada, sendo que é mais simples do que se pensa. É você se aprofundar na obra consumada da cruz, ver o que a cruz já fez por você. Como diz lá em Efésios 1:3, que eu e você já somos abençoados com todas as bênçãos. A gente fala isso aqui sempre. E se eu sou abençoado com todas as bênçãos, eu tenho que me preocupar com o quê? Com aquele que ainda não é abençoado com todas as bênçãos. Porque eu já sou. Se eu já sou filho, como João 1:12, eu tenho que me preocupar com aquele que não é filho. Se eu já sou salvo, como Marcos 16:15, que eu criei e fui batizado, eu tenho que me preocupar com aquele que ainda não creu e não foi batizado. É assim. Se o meu espírito já reviveu porque eu criei, eu tenho que me preocupar com aquele que o espírito dele ainda está morto e não creu. Quando eu entendo isso, a minha missão, o pé da cruz já é passado, eu vou para o futuro. Senão eu vou ficar a vida inteira nisso. Como a gente sempre fala aqui, igual um cachorro correndo atrás do rabo. Girando, tentando pegar o que já é dele. E é isso que muitos crentes estão fazendo. Fica passando anos e anos e anos querendo buscar em Deus, no monte, na madrugada, no jejum. Não que você não deva fazer isso, mas não faça nada disso para buscar o que já é seu. Tira esse tempo para preocupar com aquele que não tem, que você já tem. Tira esse tempo para amar mais, para interceder mais, para se fortalecer no Senhor mais, para sair a campo. A busca daqueles que não têm o que você tem. É isso, isso é o Evangelho. E ele é simples, basta a gente entender isso. Amém, meus irmãos? Bom, hoje é dia de ceia. Aí qual a mentalidade que foi criada na igreja dia de ceia? Eu vou lá para comer. Ceia não é comer, irmão. Ceia é repartir. E é claro que a gente vai comer. Mas posso dizer uma coisa para vocês? Eu já disse aqui, vou repetir. Essa ceia, ela é símbolo. Porque isso nunca foi a ceia. E a gente vai, claro, tomar simbolicamente.
Porque ceia é você preocupar com quem não tem e dar. Ceia é você pegar a assistência social da igreja e trazer comida para quem não tem. Sabe a maior ceia que foi celebrada em Juiz de Fora? Acredite no que eu estou falando, pelo Espírito aqui. Sabe a maior ceia que foi celebrada em Juiz de Fora? De todos os tempos que Juiz de Fora existe, desde quando o juiz veio de fora. Sabe a maior ceia que foi celebrada nessa cidade? Foram nesses 15 dias passados aí. E o mais triste, por muitos ímpios, não que eles não devam celebrar, eu estou dizendo o mais triste pelo fato da igreja de Cristo não ter entendido. E vamos tirar o ímpio agora. A maior ceia que foi celebrada pelo povo de Deus em Juiz de Fora foi exatamente nesses últimos 15 dias. Porque eu nunca vi tanto amor derramado, eu nunca vi tanto socorro, tanta misericórdia, tanta generosidade, tanta caridade dos crentes mesmo. Isso é ceia. É preocupar com o que não tem. Ceia é repartir, é doar, é dar, é se entregar. Mas a gente pode fazer isso toda a ceia. É o que a gente já ensinou os irmãos. A gente não vai trazer pão para todo mundo comer aqui, mas traga pão, traga comida, traga cesta básica, traga arroz, açúcar, óleo, mais o que? Feijão, fubá, carne, mais o que, gente? Pó de café, óleo já falei. Traz, põe lá no carrinho, isso é ceia. A gente vai estar repartindo do que está na nossa despensa com aquele que não tem. E quando você lê 1 Coríntios, já estou falando da ceia para a gente cear. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 11, você vai a partir do 17, não vai a partir do 23, como você sempre ouviu, vai um pouco antes. E você vai perceber que o problema deles não é porque um era digno, outro não era digno. A ceia se tornou o ambiente que era para ser o ambiente do amor, se tornou um ambiente de condenação. De modo que você pode, você não pode, você pode, você não pode. Porque você é digno, você não é digno. Aí eu te pergunto, quem aqui é digno? Porque se for para quem é digno, nós não teremos ceia hoje. Vou encerrar a nossa reunião. Ceia não é para quem é digno. Se tem um irmão aqui, irmão nosso em Cristo, creu em Jesus, é filho de Deus, é da família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é papo de crente. Ele é filho. E ele está aqui hoje, só que ele está fraco na fé. Ele não está bem. Ele está fraquejando, ele está com uma fraqueza que ele veio lá de trás. Ele, infelizmente, ele está fraquejando exatamente nessa área. Só que ele é o nosso irmão. Ele está na família. Ele é filho de Deus, como nós. E aqui, hoje, só tem um copo. Deu crise no Galileu, na Marli lá, e só fez um copo e um pão. Não tem mais. Eu te pergunto, quem vai comer, o mais santo aqui ou esse irmão que precisa fortalecer? Mas infelizmente, irmãos, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. A gente precisa entender melhor isso. Então aqui a gente vai estar ceando, claro, a gente vai estar celebrando a morte de Cristo. A gente está discernindo o corpo aqui, que é uma reunião de corpo de Cristo, onde todos que são filhos de Deus devem participar. Mas no dia de ceia, tem essa diligência, esse cuidado de estar trazendo alimento para a ceia. Não é pão para aqui não, é para assistência social, para matar a fome de muita gente que às vezes está passando dificuldade. Isso é celebrar a ceia da maneira mais correta, mais bíblica do que dessa forma aqui. Se você ler o texto lá, você vai perceber que os irmãos, eles chegavam primeiro, e eles tinham mais bonança, mais recurso, eles levavam comida, e eles chegavam primeiro, e aí eles comiam do que levavam. Depois você lê lá o texto. E quando os outros irmãos chegavam, às vezes alguém que era mais pobre, e não tinha nada para levar, ficava com fome. E Paulo vai dizer lá, quando você for reunir, espere pelos irmãos. Se você estiver com fome, está lá no texto, come em casa. Não faça isso de forma indigna. Não é ser ou não ser digno. Tanto é que ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Não é examinar para ver se vai comer ou não. Examine-se e coma.
Porque aquele que come indignamente não está discernindo o seu pecado? Não, o corpo do Senhor. Falta de discernimento do corpo. O que é comer indignamente? Você quer comer? Talvez você está comendo sem indignamente e não sabe disso. É quando sobra na sua casa, às vezes até um alimento se perde lá, porque a validade vai, porque você esquece lá no fundo da despensa. E tem alguém entre nós passando necessidade. Você está lá na sua mesa comendo indignamente. Você tem, come, mas não se preocupa com quem não tem. Você vai e faz a sua compra, perdão, irmão, com muito amor. Você vai e faz a sua compra, mas não lembra de pôr algo a mais para em família suprir a falta dos outros. Isso é comer indignamente. Não lembra daquele que está passando fome. Não estende a mão para um faminto. Não pratica o amor. Isso é comer indignamente. Quem está entendendo? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos cear como família. Se sinta nessa mesa. Somos filhos. Quero convidar o pastor Galileu, a pastora Marli, os demais irmãos que vão estar servindo. Glória a Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos, abraçasse o seu corpo e se sentisse como um filho amado, sem carência, um filho resolvido, uma filha resolvida. Não há carência, há esperança. Às vezes há situações que realmente precisam de uma solução. Não é uma carência, é uma esperança. Você não tem que perder noite de sono por causa disso. Você não precisa ficar em desespero. Você só precisa esperar. Se sinta amado, se sinta filho e filha amado. Ele é bom. Se sinta na mesa. Ele é bom. Feche os teus olhos. Sinta o abraço do Pai. Pastor, eu tenho errado, falhado tanto. Ele continua te amando. Como eu sou falho, Ele continua te amando. Eu acho que eu não mereço, eu também não. Não é sobre merecer. É sobre cruz. É sobre sangue derramado. É sobre graça. É sobre um Pai incondicionalmente em amor, que te amou e me amou antes de você pecar. Ele te amou primeiro, mesmo sabendo na sua onisciência que você iria pecar. Ele decidiu te amar. Se sinta na mesa, se sinta amado. Nós vamos entregar agora o cálice que representa o sangue, o pão que representa o corpo, para que a gente faça a memória do sacrifício da cruz. E você vai segurar na sua mão, não participe ainda. Nós vamos consagrar juntos e participar desse momento. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou, no palco do amor. O autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano
E quando a minha história parecia até chegada ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar. Silêncio no céu, resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer Um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Oh, aleluia. Nós chamamos, Jesus. Nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te glorificamos nessa noite, nesse encontro, nessa mesa, e fazemos sim memória do sacrifício por nós, do Cordeiro que foi morto, que derramou sangue ao nosso favor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o homem do monturo e coloca ele assentado em meio a príncipes. Só o Senhor, Jesus, para fazer essa obra. Só o Senhor para fazer essa linda obra na vida do homem. Nós queremos celebrar Cristo nessa noite. Queremos celebrar o Jesus que se tornou o nosso Cristo. O Filho de Maria, que naquela cruz se tornou Filho de Deus, que pagou o preço, que se tornou o nosso Cristo. E nós queremos consagrar ao Senhor esse pão, pão da família, pão do nosso encontro, o pão que simboliza o teu corpo, que foi entregue à morte, no nosso lugar, que pagou a nossa dívida, que recebeu cravos nas mãos, cravos nos pés, coroa de espinhos, lança traspassada por nós,
E nós te louvamos, Jesus. A gente sempre lembra disso em toda a ceia. Toda a ceia. Se necessário for, a gente vai sim falar em toda a ceia. E quando a gente estava perdido lá no mundo, cada um com o seu testemunho, cada um com a sua história, com o seu passado, o seu sofrimento. E talvez alguém até que pode dizer: pastor, literalmente, lá no mundo eu comi o pão que o diabo amassou. E de fato, quem sabe muitos aqui comeram o pão que o diabo amassou. De tanto que sofreu no sistema desse mundo. Escravizado por Satanás, seus demônios. Quem sabe até quadro de possessões demoníacas. O diabo amassou o pão e ele comeu. Mas nós te louvamos, Jesus, pela cruz. Porque hoje nós não comemos mais o pão que o diabo amassou. Mas temos na nossa mão e vamos comer o pão que amassou o diabo. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado e o Senhor nos deu esse poder, essa autoridade para governar sobre ele. É isso, Senhor. Nós te louvamos por essa obra tão linda que o Senhor fez na nossa vida. Nós te amamos, Jesus. Nós te glorificamos por estar aqui na mesa como família, como irmãos, cada um com sua fraqueza, com suas falhas, com as suas imperfeições, mas a graça nos iguala. E aqui ninguém é melhor que ninguém, e ninguém é menor que ninguém. Nós somos iguais em Cristo. É uma graça que nos iguala. E se alguém aqui nessa noite precisando de cura, fortalecimento, domínio, governo, nós declaramos que essa ceia será profética também. E que a partir do momento que cearmos, o Senhor vai celebrar um novo tempo na vida dessa pessoa. Queremos consagrar também esse cálice ao Senhor, que simboliza o teu sangue, que foi vertido naquela cruz. Teu sangue derramado, sangue puro, o sangue que não tem o DNA do pecado, limpo, alvo como a neve. E é por isso que esse sangue lava, porque algo sujo não pode limpar, mas o teu sangue é limpo, é puro, e por isso nos limpa, nos lava, nos purifica de todo pecado. E nós te louvamos por estar aqui fazendo memória do teu corpo e do teu sangue. Consagramos então esse pão e esse cálice ao Senhor. Vamos juntos, irmãos, participar. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço por você e por mim. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço por você e por mim. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço por você e por mim. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço por você e por mim. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, antes de encerrar essa reunião, eu só quero lembrar que terça-feira nós vamos comemorar 22 anos de Resgatando Vidas. Não foi falado aqui, mas eu quero
lembrar que a gente falou em outros cultos, outros não, no domingo nós falamos que nós vamos ter um bolo aqui, temos um grande bolo, e assim, pode trazer muita gente que tem bolo para todo mundo, convida alguém para a gente fazer uma grande festa aqui, tá bom? Então não deixe de estar e convide outras pessoas, fazer bolo para muita gente, fiquem tranquilos, tá? Só para vocês colaborarem, porque a gente não faria questão, a igreja não faria questão também de fazer essa parte, mas só para vocês de alguma forma participar, tragam refrigerante, pode ser? Pode ser? Traga refrigerante, suco, você que não toma refrigerante, traga suco também, algum suco, você que sentir de trazer suco, é isso, refrigerante e suco, amém? Terça 19h30, amém, meus irmãos? Amém? Os irmãos que não trouxeram o alimento, que a gente quer trazer essa cultura aqui, de toda a ceia, eu mesmo esqueci, tá, irmãos? Não tem ninguém super-homem aqui, a gente fala. Eu mesmo esqueci, mas no decorrer do mês ainda a gente tem que lembrar, nesse mês de março, todos nós ter essa responsabilidade de trazer alguma coisa para a assistência social da igreja, amém? Então, se você já puder trazer na terça-feira, vai ser uma bênção, porque nós temos várias famílias cadastradas que estão vivendo um momento difícil e precisam da nossa ajuda, amém? Diga para o seu irmão, a sua semana será uma bênção. Uma bênção, irmão. Onde você colocar a mão vai prosperar, que você pratique essa palavra, ame gente. A gente fala para Deus, amém. Amém, irmãos? Amém, diga amém. Amém. Quando você fala para Deus, você fala amém. Amém, irmãos? Amém. E como que Deus fala para a gente? Amém. Amém, gente. Amém, irmãos? Então, que todos nós possamos amar no decorrer da semana. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós e permaneça para sempre. Boa noite, paz seja convosco.